Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Tudo bem com você? Comigo também. E hoje é dia de Nietzsche, que caiu no Enem ano passado e antes também, e que a gente vai dar uma revisada hoje se a gente já conhece e vamos visitar pela primeira vez se a gente não conhece ainda. Porque esse é um filósofo realmente muito importante na história da filosofia contemporânea e, além de poder cair no Enem, ele também é muito gostoso de ler. E talvez você já tenha ouvido falar dele em algum momento, porque ele é mais ou menos famoso, assim, na história da filosofia, embora às vezes ele não seja famoso pelas razões certas. Vamos dar uma olhada nele, então? Bom, o Friedrich Nietzsche, que é esse moço que vocês estão vendo aí, bigodudo, ele era esse cidadão alemão que, sem fazer mestrado, sem fazer doutorado, sem fazer habilitação, conseguiu chegar a ser professor da Universidade Suíça de Basileia pela genialidade de 4 artigos que ele publicou sobre filologia grega clássica, né, lá naquela época. E por serem tão bons esses artigos, o Nietzsche foi convidado a trabalhar nessa universidade. Isso serve para dizer que a obra dele se divide mais ou menos de uma forma bem definida em três fases, que a gente distingue mais ou menos numa fase romântica, que é a sua fase inicial, em que ele se aproxima do romantismo alemão, por um lado, na literatura, mas também da música romântica alemã, porque, gente, o Nietzsche, além de filósofo, ele era poeta e músico também. Uma segunda fase que tem a ver com problemas relacionados à ciência e conhecimento, que vai fazer o Nietzsche pensar em questões sobre qual é a origem do conhecimento, ou sobre como o fazer científico deve se estabelecer, e sobre o que é a verdade, sobre se a verdade existe, e aí ele dá umas contribuições bem interessantes que a gente também vai visitar hoje. E a sua terceira fase, talvez mais importante, é a fase da transvaloração de todos os valores. Transvaloração de todos os valores? Bom, eu vou explicar isso com mais calma daqui a pouco, mas trata-se da fase final do pensamento nietzschiano, em que ele já vai dar uma resposta mais ou menos bem elaborada sobre o que ele pensa sobre a filosofia, o que ele pensa sobre o mundo e como as coisas devem se articular aí, tá, gente? Outro dado interessante que a gente busca olhar com mais atenção para o pensamento nietzschiano é que muitos filósofos importantes escreveram sobre o Nietzsche depois que o Nietzsche estava morto já. O Heidegger escreveu sobre Nietzsche, o Foucault escreveu sobre Nietzsche, e meio que acaba deixando um pouco do pensamento heideggeriano, Foucaultiano sobre o pensamento do Nietzsche. Então, existe um trabalho desse historiador da filosofia, Mille Leuter, que buscou, né, dar mais ou menos a versão mais nietzschiana do pensamento nietzschiano. Por quê? Outro detalhe interessante sobre a obra de Nietzsche relaciona-se à vida dele. Mas isso eu vou deixar para mais tarde, tá? A gente vai ver por que é importante. Bom, como vocês já sabem, o Nietzsche é esse filósofo alemão, nasceu na cidadezinha de Rücken, lá no interior da Alemanha, que ainda não fazia parte de uma Alemanha constituída enquanto um Estado, mas era uma das várias regiões autônomas da Alemanha, e se tornou professor emérito lá da Universidade de Basileia, que fica no norte da Suíça. No entanto, ele não chegou a estabelecer uma carreira acadêmica ortodoxa, ele não foi certinho. Ele buscou o avanço da ciência da época dele, lia muita física, lia muita biologia, e se encontrava com pessoas muito importantes da época do pensamento, como a filósofa russa Lu Salomé, que era essa pensadora que está começando a ser traduzida para o português agora, né, nos últimos anos, mas que se correspondia com Rainer Maria Rilke, com Freud, que eram, né, pessoas importantes nas várias áreas do conhecimento e da literatura alemãs. O Otto Maria Carpo, no livro dele A História Concisa da Literatura Alemã, elogia Nietzsche como um dos renovadores da língua alemã, porque assim como Lutero, na época da Bíblia luterana, e assim como Wolff, na época da tipificação de uma linguagem alemã filosófica, o Nietzsche agora dava uma nova expressividade à língua, criando novas formas de escrever, criando novas formas de expressar, e por isso que ele escreve coisas tão bonitas, né, e tão importantes para a área do conhecimento e para a filosofia também. Então,
boa parte da filosofia do Nietzsche, né, pelo menos a parte mais importante dele, se desenvolveu na cidadezinha alemã de Sils Maria, que tem a ver com outro detalhe da vida do Nietzsche. Ele não era uma pessoa com uma constituição física muito boa, assim, ele adoecia muito fácil. Então, na época, quem tinha esse tipo de adoecimento, era melancólico e adoecia, era receitado pelos médicos que passeasse por lugares tranquilos, com um ar mais puro, normalmente lugares altos, montanhas, Suíça, Alpes. E aí Sils Maria é esse vale aí na Suíça, muito bonito, em que o Nietzsche tem alguns insights, tem algumas intuições que vão ser válidas para a filosofia final dele, né? Mas não vamos falar da filosofia final dele agora, vamos falar sobre o início do pensamento dele. Nietzsche escreve o seu primeiro livro na filosofia como o Nascimento da Tragédia, né? E ele se aproxima do romantismo alemão, né? E acaba absorvendo muito do filósofo Schopenhauer, que é considerado pessimista. Então Nietzsche já começa a ter aí na filosofia do Nascimento da Tragédia uma visão não tão otimista da sociedade, porque a sociedade tenta transparecer, tenta expressar todo o tempo uma clareza, uma harmonia, uma racionalidade, que ele classifica como apolíneas, mas ignora as pulsões que estão, na verdade, acontecendo por debaixo da superfície tranquila do lago. Esse monstro, que ele chama de Dioniso, né, são as pulsões da música, as pulsões sexuais, os desejos animais do ser humano. E se a gente não arrumar um jeito de conciliar uma esfera racional com a outra esfera irracional, nós vamos acabar nos transformando em monstros de nós mesmos. A gente tem que saber, como os gregos sabiam, fazer o acordo entre Apolo e Dioniso. No entanto, o consequente afastamento do Nietzsche do romantismo vai acontecer por conta da ruptura dele com o compositor alemão Richard Wagner, que ao estabelecer o nacionalismo, né, lembrem-se, da aula de literatura, romantismo e nacionalismo tem a ver. Ao colocar o nacionalismo como um dos preceitos, ele meio que desagrada o Nietzsche, que prefere uma música e uma filosofia universais, não algo para elevar o espírito, né, apenas dos alemães ou a raça alemã, mas para todos os seres humanos, né? E aí começa a segunda fase do pensamento dele, que é o pensamento da filosofia da ciência, em que o Nietzsche vai, ao longo de todos os seus desenvolvimentos, dos seus estudos, da física e da biologia que ele vai lendo, da mais avançada ciência da época dele, ele estabelece que, na verdade, a verdade não existe, assim. Isso que a gente chama de verdade, isso que a gente chama de acerto, trata-se de uma perspectiva que nós damos ao mundo, ou seja, do mesmo jeito que tem uma lente agora me filmando e captando uma imagem e dando ela para vocês, mas que não sou eu, é a minha imagem, do mesmo jeito nós vemos a realidade e captamos ela a partir de um certo ponto de vista, que não é necessariamente o acerto, mas é um desvio da realidade, um erro. Então a história da filosofia, a história da ciência, a história do conhecimento, na verdade é a história de um erro, a história de vários erros que vão se acumulando, mas como esses erros garantem a sobrevivência da espécie humana, eles continuam valendo e aí a gente fica tranquilo porque esses erros garantiram a nossa sobrevivência. E assim como nos animais, as garras, as presas, as trombas garantiram que eles sobrevivessem, no ser humano a racionalidade garantiu, né, que nós sobrevivêssemos. Como a professora Scarlett Martin coloca nas entrevistas que ela dá, a racionalidade é apenas uma das pulsões que fazem parte disso que nós chamamos ser humano. Sexo, fome, desejo, frio, todas essas pulsões se articulam e não são melhores nem piores, não estão, né, colocadas numa hierarquia superior ou inferior à racionalidade, que é apenas outra das pulsões que fazem, que constituem isto que somos nós. Bom, os livros mais importantes dessa fase são a Gaia Ciência e Humano Demasiado Humano, que são reflexões que Nietzsche estabelece sobre como, além de a ciência não ser a coleção de acertos, senão que o contrário, a coleção de erros,
A moral também não é essa pedra fundamental que nada pode mover. A moral não é algo que foi dado aos céus, como uma tábua da salvação. A moral, na verdade, é a construção que os seres humanos estabelecem ao longo das suas vidas, e os valores nada mais são do que conveniências que nós estabelecemos nas nossas sociedades. Isso liga o Nietzsche ao pensamento francês que, desde o Pascal e outros moralistas como La Rochefoucauld, como La Bruyère, pensavam na moralidade como conveniências, como questões. Se você quiser dar uma olhada mais sobre esse ponto, clique aqui e veja o nosso vídeo sobre o Montaigne, que é muito interessante também sobre essa questão da relatividade, do relativismo moral. E por que das morais serem relativas. Mas, voltando ao Nietzsche, lembrem bem, com a sua primeira fase, o Nietzsche já entendia que a sociedade é hipócrita, que ela tenta privilegiar um lado, negligenciando o outro, da sua própria constituição. Com a sua segunda fase, ele chega às noções de que o ser humano constrói a sua moral, constrói a sua verdade, constrói os seus valores. E se os seres humanos constroem os seus valores, eles podem, de repente, trocar de valores. Assim. Eles podem escolher valores melhores ou piores para fazer o que eles quiserem. E o final do século XIX, não só na pessoa do Nietzsche, mas de uma maneira geral, representa uma degeneração, no sentido de meio que uma perda de fé, uma perda de norte. O ser humano não se sente mais muito bem, tem um mal-estar na civilização. Tudo isso tem a ver com com as consequências da Revolução Industrial na Europa industrializada, França, Alemanha, Inglaterra, mas revela esse desconforto espiritual que as pessoas têm, que tem a ver com essa dura moral que a gente chama hoje de moral vitoriana, porque era a Rainha Vitória que reinava na época na Inglaterra, simbolizou essa época, mas era uma moral extremamente puritana, uma moral que negava a sexualidade do ser humano, por exemplo. E o problema de negar a sexualidade do ser humano é que o ser humano tem sexo, ele tem sexualidade, ele vai fazer sexo, e quando você não fala disso, você acaba sendo ignorante, se desinformando e adquirindo DSTs, por exemplo. E as pessoas adquiriam DSTs a rodo naquela época. Na época tinha a sífilis, que é uma doença que está voltando a preocupar as autoridades públicas de saúde hoje, mas que na época era o grande mal incurável. Você pegava sífilis, você ia morrer. Não tinha penicilina na época, então as pessoas acabavam morrendo dessa infecção. O Nietzsche pegou sífilis, inclusive, e acabou morrendo. Mas antes da sua última degeneração, do seu falecimento, o Nietzsche produziu a obra mais importante, que tem a ver com a sua moral, que é a busca de uma moral que supere as fraquezas, que supere as deficiências desse homem aburguesado, desse ser humano que está feliz com o seu conforto, com a sua lareira, com a sua comidinha, e não se preocupa com grandes questões existenciais. Então Nietzsche busca ir um além do homem, busca uma superação do que nós já temos. Porque se não for buscado nada, o que resta é um nada. É uma falta de valores absoluta, porque depois que a religião deixou de ser o cimento social, depois que a religião deixou de ser a centralidade do mundo espiritual, não havia mais muita resposta. Então as pessoas entraram numa onda de niilismo muito grande. Niilismo significa o ismo do nada. Nihil vem do latim, que é o nada. É aquele... o hil, em latim, era aquele buraquinho, aquela sementinha do feijão preta. E o nil é não. Então é uma coisa tão nada que não é nem o pontinho do feijão. Nihil é nada, no nada. E aí o niilismo tem a ver com essa falta absoluta de referência, porque nada precisa ser pensado, porque nada adianta, então a gente deve se calar porque não tem nada para falar. Então Nietzsche ele não é nihilista. Ele tem o niilismo como uma fase do seu processo, como um momento do seu pensamento, mas o niilismo é a busca, é o ponto de partida para o que ele chama de transvaloração de todos os valores. Devemos abandonar os valores antigos, que considerávamos naturais, e buscar agora os nossos valores, os valores do além do homem, os valores desse homem que supera a sua condição de rebanho. Então Nietzsche faz uma crítica às pessoas que... Nietzsche faz uma crítica às pessoas que se colocam como rebanho,
que seguem os outros, que não têm responsabilidade individual, que não pensam que tem sim a sua própria parcela de responsabilidade nas coisas, que buscam apenas serem arrebanhadas, né, por pastores, por políticos, por pessoas que dizem você deve fazer isso porque assim, assim, assim. Isso tem a ver com várias questões mega atuais hoje em dia. Vocês não concordam? Eu concordo. E aí, gente, um dos grandes símbolos do pensamento do Nietzsche está no seu livro considerado obra máxima, né? Um dos seus livros finais, que é Assim Falava Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra, que é esse moço aí que está saindo do discurso do Nietzsche, olha ele, que legal, e o Zaratustra é esse profeta que representa a ruptura do ser humano com a natureza, né? Porque o Zaratustra, lembrando da aula de história lá do começo, sobre os persas, Zaratustra era o profeta do zoroastrismo, que era a religião persa do bem e do mal, ou seja, dualista. Aura Mazda, do bem, e Arimã, do mal, esses deuses que competiam pelo ser humano, com as suas duas arvorezinhas crescendo dentro da gente, e que teve essa ideologia aproveitada pelo cristianismo. O cristianismo que coloca Deus como bom, o diabo como ruim, e competindo dentro da gente, né? E o ser humano tem que escolher só o bom. E é uma escolha hipócrita, porque negligencia tudo o que é relacionado ao mal. E como na moral do século XIX o sexo era relacionado ao mal, era negligenciado também. E causava problemas, causava distúrbios psíquicos, causava distúrbios sociais. E outras questões relacionadas também ao corpo eram negadas. Só ficava essa pessoa que é só mente, que não tem corpo, que não tem vida, que fica só vivendo no mundo das ideias. O Nietzsche também criticava o Platão. Então, o cristianismo, né, devendo, de certo modo, ao zoroastrismo, pelo menos simbolicamente, é um dos grandes alvos da crítica nietzschiana. E o Zoroastro, então, vendo assim falava Zaratustra, né, como uma personagem que vai meio que se redimir, vai meio que, gente, fazer o meu meia-culpa aqui, vou me desculpar pela questão do dualismo e vou agora buscar uma nova filosofia. Então, o Zaratustra é um livro muito interessante, escrito em prosa poética, em que estão os maiores valores filosóficos dessa fase do pensamento do Nietzsche. E aí, no Assim Falava Zaratustra, ele fala, principalmente em partes marcantes, como o prólogo, inclusive, que nós devemos abandonar o dever que nos é imposto, né? Aí ele meio que critica o Kant. Devemos abraçar essa negação de dizer não ao dever, ou seja, essa fase do niilismo, e entender que nós queremos. E numa terceira fase, buscar um novo, como se nós fôssemos uma criança buscando criar. Então a filosofia do Nietzsche é uma filosofia da criação e não da destruição. É uma filosofia da criação que sim tem uma parte a ser destruída, né? Os valores impostos, mas tendo sempre em vista novos valores, valores justificados, né, pela individualidade, pela criatividade do sujeito. Então essa é a moral nietzschiana que se apresenta na transvaloração de todos os valores pelo Zaratustra, que busca o além do homem. Isso é uma coisa muito legal, queria que vocês vissem, acho engraçado. E, vendo o resumo agora, vocês vão ver uma mágica, porque eu vou sumir agora. Olha que legal. Pá. Como a gente pode resumir essa aula sobre o pensamento de Nietzsche? Há uma crítica da religião e dos costumes, né? Há um perspectivismo científico, e tanto essa crítica como esse perspectivismo apontam para a fase final do pensamento nietzschiano, que fala de uma transvaloração de todos os valores. Ou seja, a busca por valores justificados do ponto de vista do sujeito. E o pensamento contra o rebanho, né? A busca por uma individualidade justificada também marca essa transvaloração de todos os valores numa busca pelo além do homem. Né? Sabendo disso, eu vou voltar agora. Como será que nós resolveríamos uma questão do Nietzsche que caísse no Enem? Aí eu vou desaparecer de novo. Pam, 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 pam. Enem 2016. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O
O nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Esse texto exprime uma construção alegórica, ou seja, uma metáfora, que traduz um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que, aí vocês completam, A. Reforça a liberdade do cidadão, B. Desvela os valores do cotidiano, C. Exporta as relações de produção, D. Destaca a decadência da cultura, E. Amplifica o sentimento de ansiedade. Qual será que vocês marcariam? Se você marcou a letra D, você está correto. Por que não seria a letra A? Não está falando em liberdade do cidadão, né, gente? Não, embora isso faça parte, a liberdade seja um conceito subjetivo, e Nietzsche, esse texto não fala sobre isso. Então é questão de não ter nada a ver. Desvela os valores do cotidiano? Dá uma olhada de volta no texto, ó. Vocês estão vendo os valores do cotidiano aí, ó, sendo colocados? Não, né? Também não exorta as relações de produção. Talvez você ficaria em dúvida sobre D e E, entre amplificar o sentimento de ansiedade, que é o E, e o D, que é destacar a decadência da cultura. Se você não conhecesse Nietzsche em nada mesmo, talvez você marcasse o E porque, a letra E, porque, nossa, eu me sinto mal lendo esse texto, me deixa ansioso. Mas essa questão de nem os abismos nos querem tragar aponta para a degeneração dos valores, dos costumes na cultura, né, na sociedade, que o Nietzsche identifica como parte da crítica dele à cultura do rebanho, né, ao moralismo religioso e tudo isso. Então, esse trecho que a gente coloca exprime a decadência da cultura da qual o Nietzsche é crítico. E assim, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou, dê o like, ok, gente? E nos vemos na próxima.